uma vez, mais um culto da Palavra de Deus, mais um culto da genuína Palavra da Graça de Deus. Eu sempre tenho dito aqui no altar, amado, essa expressão, genuína Palavra da Graça de Deus. Ou seja, este ministério, essa igreja, faz parte de um apostolado que há mais de 40 e poucos anos, 45 anos, 47 anos, tem pregado a graça, a genuína Palavra da Graça de Deus, não a graça misturada com a lei, não a graça misturada com o fermento, mas a genuína Palavra da Graça de Deus. E esta palavra que honra a Deus, glorifica o nome de Jesus Cristo, é pregada neste altar. Deus seja louvado por isso. Então o tema desta manhã, pegue o seu caderninho de anotações. Minha sugestão, sempre venha com o seu caderninho, compre um caderninho desses Moleskine, né, que eles falam. Pega uma caneta, esteja apóstolos ali anotando, marcando os versículos, né, para que você possa, inclusive, depois repassar isso na sua casa. Então o tema de hoje é legalismo e a loucura do farisaísmo. Ou seja, nós vamos aprender aqui, ó, mais ou menos essa manhã, que estar debaixo do legalismo, estar debaixo do farisaísmo é uma loucura. E que a graça de Deus não tem parte com isso. Glórias a Deus. E diz assim a Bíblia Sagrada, antes de orarmos, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade, meu irmão, minha irmã, foi que Cristo nos libertou. Que esta palavra abençoe os corações. Oremos a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, mais uma vez por esse domingo maravilhoso, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa. Obrigado, Jesus, ó Pai, por estarmos debaixo do ministério apostólico, estamos debaixo, Senhor, do ministério profético, estamos aqui, Senhor, firmes, alicerçados na graça de Deus. Estamos aqui, Senhor, sobre firme e forte fundamento, que é a graça de Deus, a genuína Palavra da graça de Deus. Que mais uma vez, Senhor, o Espírito Santo de Deus fale a cada vida, fale a cada coração, se revele, Senhor. É isso que eu sempre tenho te pedido, ó Pai, que o Senhor se revele, Senhor. Que esta palavra corte, Senhor, que ela ilumine a mente, que ela tire as escamas, que ela tire os véus, ó Pai. Que cada um que ouvir essa palavra possa compreender o chamado que nós temos, que é para viver em graça, não na lei, não debaixo do legalismo, do farisaísmo, não. Fomos chamados para viver a graça de Deus. Que o Senhor use mais uma vez a minha vida, Senhor. Que seja Tu mesmo a falar através deste altar mais uma vez, ó Pai, e através de cada vida, Senhor, que o Senhor tem capacitado a pregar aqui, Senhor. Assim, ó Deus, eu oro com fé, Senhor, declarando um culto maravilhoso no nome de Jesus. E a igreja bendita diga amém. Diga glórias a Deus. Vamos glorificar o nome de Jesus. Diga Deus, seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Alessandra, minha esposa querida. Então, tema de hoje, meu irmão, minha irmã querida, eleito, predestinado, escolhido. Diga assim: eu sou escolhido do Senhor. Olha para quem está do teu lado, diga isso: se você é o escolhido de Deus. Sabia? Você está aqui não é por acaso, é porque você foi escolhido por Deus. Então o tema de hoje é legalismo e a loucura do farisaísmo. Vamos entender um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Então o primeiro versículo ali que nós temos, avança para mim ali, Diaconizé, Gálatas 5:1, né? Diz assim, olha, presta atenção: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amado, eu queria começar essa pregação te dizendo como é desafiador
ensinar o povo de Deus a viver a liberdade. Porque parece que é mais fácil ensinar o povo a viver debaixo do tacão da lei. Tá? Viver debaixo do medo, da opressão, da palavra que a Bíblia diz, né? Que a lei é a palavra de morte e condenação. Isso, na minha cabeça, tem tanta dificuldade de entender isso, mano. Talvez porque eu nasci em graça, né? Quando Jesus me buscou em outubro de 98, eu estava perdido, né? Em pecados, em delitos, em caminhos escuros e escuros. O Senhor me buscou e foi tão claro para mim entender a graça de Deus, tá? Mas eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, Deus te chamou para ser livre. Só que essa liberdade, né, Sandra, não pode ser usada de forma indevida. Então nós temos uma liberdade, diga glórias a Deus, e ela é usada com responsabilidade. E só a graça de Deus ensina isso, meu irmão. Quero te falar com muita tranquilidade, André, que só a graça de Deus ensina isso, né? Que nós podemos viver sobre essa terra livres, com liberdade, mas com responsabilidade. Porque na lei parece que o povo vive assim, né? Sempre colocando um pezinho para ver assim, será que pega fogo agora? Será que, né? Parece que sempre está testando, sempre está colocando o dedinho e falando, mas será que vai queimar? Até onde eu posso ir? Uma loucura, uma loucura, né? Eu falo aqui, olha, toda a data vênia, né? A lei é uma loucura. A lei enlouquece as pessoas. Por isso que eu vou sempre falar isso aqui, né? Seguindo a linha do nosso apostolado, nós não temos nada a ver com a lei. Não nos envolvemos com a lei, respeitamos nossos irmãos da lei, sabemos que Deus levantou cada ministério, levantou cada pastor. A Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus. Amém. Então quem sou eu, né, o diácono Renato, para discutir os planos de Deus? Mas eu tenho certeza de uma coisa: há um povo, amém, e o povo de Deus diga amém, amém, chamado para viver a graça de Deus. Amém, aleluia. E esse é o meu chamado, esse é o teu lugar. Teu lugar não é na lei, mano. Porque, de repente, sabe, Ju, pode ser que seja bonito o convite. Você vai no culto e acha, poxa, a palavra foi boa. Mas por detrás dessa palavra há um contexto de lei, de sacrifício, de ordenança, que nós não podemos compactuar. Porque a Bíblia diz, olha, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois o quê? Firmes. E não vos submetais de novo, não submeta de novo a jugo de escravidão. Seja da escravidão do mundo, seja da escravidão da lei. Nós somos livres. Diga assim mais uma vez: em Cristo Jesus, eu sou livre. Olha para quem está do teu lado e diga assim: em Cristo você é livre. Em Cristo Jesus você é livre. Glórias a Deus. Então, eu vou começar a passar algumas passagens aqui, palavras de Jesus, tá? Porque quando, não sei se você sabia disso, né? Quando você lê a Bíblia Sagrada, principalmente os livros históricos, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, sempre que aparecer na sua Bíblia em vermelho, aquele trecho foi dito por Jesus, tá? Não foi narrado, né? Ou inspirado por Deus, como são as 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Deus o inspirou, o apóstolo Paulo, para ele falar sobre aquilo, né? E nós temos o apóstolo Paulo como o maior reformista, né, que já existiu até hoje. Então, quando você olhar os livros históricos, você vai ver em vermelho, né, várias passagens. Essas palavras foram ditas por Jesus. Então veja Mateus 23, 23. O Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, né? A justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas isso, quem eram os fariseus? Os fariseus, meu irmão, não sei se você sabe, né? Só um parágrafo de contexto histórico, era uma seita que fazia parte do povo judeu, rigorosíssima. Era uma seita, os fariseus, né? Eles eram rigorosos.
no sentido de lei, de peso, de acusação, né? De cobrança. Por isso que, amado, não sei se você sabe, né? Há uma estatística que as igrejas tradicionais, legalistas, os jovens estão sumindo dessas igrejas. Eles não aguentam. Nem a pessoa adulta aguenta o peso, a cobrança, a acusação. Então a pessoa vem para o culto, em vez de esse culto edificar a vida dela, a pessoa sai acusada, sai amedrontada, sai aterrorizada. E Jesus foi muito duro nessas palavras, né? Ele diz assim: olha, escribas e fariseus hipócritas. Então ele estava falando assim: olha, vocês que ficam aí defendendo a lei, que querem oprimir o povo, né? Colocar peso sobre essas pessoas, vocês falam uma coisa e fazem outra. Essa é a verdade, né? Quem nunca, né? Quem passou pelo Ministério da Lei já viu várias coisas. Eu ouvi falar, né? Mas como a gente está sempre envolvido nos bastidores eclesiásticos, a gente tem relatos de histórias, e por vezes muito tristes, viu, não? Então, na lei é sempre assim: a pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Por isso que Jesus disse: olha, hipócrita, você é hipócrita, né? Então, a pessoa vai lá para o Semana do Monte, vai lá para o jejum, não sei das contas, depois está metido com pornografia. A pessoa vai lá para 7 correntes da sexta-feira, 13, não sei das contas, e não dizima. A pessoa está lá no jejum, mente, trapaceia, né? Está com o coração cheio de maldade. Veja, é isso que Jesus Cristo estava falando. Ele falou assim: olha, vocês, né, defensores dessa lei que oprime, que castiga o povo, vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo, né, da hortelã, do mês, do cominho, mas vocês negligenciam aquilo que é tão importante quanto a justiça, a misericórdia, a fé. Então, queria te dizer uma coisa, meu irmão, muita alegria no meu coração. Nós não temos nada a ver com a lei de Moisés. A lei passou. A Bíblia diz que foi estabelecido um novo sacerdote, novo sacerdócio, né? Uma nova aliança, que é a graça de Deus. Então, por isso que nós aqui somos firmes sobre isso, né? Olha o que diz aqui, Mateus 6,5: e quando orares, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa, o castigo, né? Então, amado, o que eu estou tentando te dizer aqui, que a graça de Deus nos conduz num caminho que é agradável aos olhos do Senhor. A Bíblia chega a dizer assim: ó, tudo aquilo que não provém da fé é o quê? Pecado. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então, nós não temos nada com aparências, não. Com aparência. De novo, o presbítero Beto, a diaconisa dele não estão ali com uma fita métrica. Quando passa uma irmã e a irmã que sai, por favor, não pode entrar. Igual aquelas cabines, né, de banco ou de aeroporto. Não, irmã, pera um pouquinho, só que nós temos que medir aqui a saída. Irmã, 2 centímetros abaixo, não pode, vai para o inferno. Irmã com a boca pintada não pode, Jezebel. O cabelo pintado, Jezebel também. Não pode. Cabelo curto, meu Deus, você cortou o véu. Então, amado, veja, nós não estamos envolvidos com essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa com muita alegria: nós não estamos aqui perdendo nosso tempo, amado, com isso. Verdade. Nós vamos perdendo o nosso tempo com isso. Nós estamos aqui focados naquilo que é importante e que edifica a nossa vida espiritual. Graças a Deus. Porque olha o que a lei faz, né? Ela se amostra. As pessoas não têm mudança interior. Elas estão lá orando, gritando, chorando, babando, rando, né? Como diz o apóstolo, é choro, baba e rando. Mas no interior não há mudança nenhuma. Eu quero te dizer uma coisa maravilhosa, mano. A graça de Deus, ela só opera num lugar. A graça de Deus só opera num lugar, no interior do nosso coração. E aí ela trabalha aqui
E ao trabalhar aqui, Marcial, aí o exterior é transformado. Amém. Não é o contrário. Não é o colocar, vou para a praia de terno. Isso não vai transformar ninguém. Entendeu? Não é para você não cortar o cabelo, isso não vai transformar ninguém. A transformação é interior. Aí quando acontece a transformação que ela é interior, aí o exterior vai refletir isso. Por que a irmã, ou a irmã, né? Estou citando aqui exemplo, sabe? A irmã que andava, né? Lá outrora, uma calça transparente, né? Com uma calcinha que, né? Essas coisas que você já deve ter visto em algum lugar, tá? Não é que alguém vai chegar e falar assim, irmã, não pode andar com bloco, lógico que não pode, mas é que a palavra de Acrisiana, ela vai trabalhando dentro, e quando a pessoa é transformada, ela fala, isso não tem nada a ver comigo, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou andar dessa forma? Isso agrada o coração de Deus? Jesus, se olhar para mim, vai se agradar de ver isso? Você está entendendo, mano? O caminho é o contrário, ele é diferente, né? É diferente. Então a transformação é interna, e aí o exterior nosso reluz a glória de Deus. A glória de Deus. Amém. Não é o contrário, não é o exterior. A lei fica sem o exterior. Tem lugar que não pode fazer barba, tem lugar que não pode cortar o cabelo, tem lugar que se pintar a unha de novo. Ó, já vou falar aqui, tá? Pintou a unha e batom e cortou o cabelo, pintou o cabelo de Jezebel. Já está taxado, foi para o time da Jezebel, tá? Meu amado, glória a Deus, nós não estamos envolvidos com isso. Mateus 23, 25 diz assim, olha, palavras de Jesus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Né? Então, amado, o que Deus quer de mim, de você, é uma transformação genuína, real, verdadeira em nosso interior. E quando acontece isso aqui, amado, aí você vê a pessoa muda o linguajar dela, ela muda a forma como ela vê as coisas, né? A Bíblia chega, tem uma passagem muito maravilhosa que diz assim, se os seus olhos forem bons, tudo será bom, tudo será puro. Se os olhos forem maus, conversa alguém legalista para você ver, amado, ele está vendo o diabo em tudo, aquilo ali é o diabo, não irmão, é tua sombra, irmão, não é o diabo, não, é tua sombra. O que é aquilo ali? Não, é um diabo ali da... Não, meu irmão, é um rato que escapou ali daquele. Ainda bem que nós detetizamos a igreja, tá? Glória a Deus. Não vai entrar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Então, veja, as pessoas estão vendo demônio em tudo. Elas estão vendo pecado em tudo, sujeira em tudo, né? Mas por dentro não há transformação nenhuma. A cabeça das pessoas estão perdidas. A palavra de Deus fala assim sobre uma boa consciência. Eu já preguei isso daqui. Se você não assistiu essa pregação, busque lá no nosso canal no YouTube, coloque lá boa consciência. Então, o que a graça de Deus faz? Ela nos dá, Milton, uma boa consciência. Então a minha mente é transformada. Não é que eu viro um bobão, que aí já vai para o outro lado, né? Às vezes eu acho que crente é bobo. Crente é bom, crente não é bobo. Nunca confunda a nossa bondade com ser bobo, tá? Mas a gente não tem maldade na nossa cabeça, tá? E a lei ela incita isso. Porque nós falamos de pecado o dia inteiro. A pessoa vai lembrar o quê? Só é pecado, né? Então por isso que a palavra de Deus diz assim, versículo 26, fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Tá? Então, o Senhor estava falando ali, né, Jesus? Olha, trabalha no teu coração primeiro. Se você trabalhar no teu coração, trabalhar na tua mente, trabalhar na tua alma, teu exterior vai resolver. Então, quando a gente vê uma pessoa transformada pela graça de Deus, você vê uma pessoa com bom caráter, com firmeza, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um palavreado bom, puro, né? Falou palavrão, irmão, desculpe, está faltando um pouquinho da pitadinha de Jesus aí no teu coração. Tem que haver uma transformação, né? Então, trabalho maravilhoso que a graça de Deus faz dentro de nós. Diga glórias a Deus. Então, você vai ver nessas passagens que Jesus, de forma muito dura, mas Jesus não aliviou, ele foi duríssimo
estava falando o seguinte: vocês são hipócritas, vocês estão pregando a lei, o jejum, né, Moisés, mas vocês no seu interior não mudaram nada. Vocês continuam sendo maus, maliciosos, maldosos. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha a palavra forte aqui, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Você imaginou isso aqui? Deus falou assim: olha, vocês são como um caixão, como um túmulo, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Meu Deus! Você imaginou isso aqui? Deus estava falando: olha, vocês estão parecendo um sepulcro caiado, por fora, né? E o pessoal que vai, não tem revelação, né? Está lá no dia dos mortos, né? Não vá no dia dos mortos, mas lá você vai ver só caixão, o osso, não tem ninguém lá, tá? Vai estar falando assim, o pessoal vai, né? Aí fala, pinta os túmulos, pinta os caixões, né? Como é que chama? O jazido, obrigado. O jazido, e coloca pinta o anjinho que está lá, olha, por fora, mas quando abre, já imaginou você abrir um caixão? Uma pessoa que passou algum tempo lá já, fala assim, ó, estamos cheios de ossos de mortos e imundícia. E o Senhor comparou isso à vida dessas pessoas, dessa seita, né? Que ele chama de escribas e fariseus. São os doutores da lei. O que mais tem, mas são doutores da lei. Eu não discuto com o doutor da lei, eu não vou perder o tempo com essas pessoas. Tá? Porque eles decoram muitos versículos, mas vivem 1% disso que eles decoram. Então, a verdadeira transformação é interna. E só a graça de Deus pode fazer isso, amado. Digo isso aí com muita clareza no meu coração, na minha mente. Só a graça de Deus consegue fazer isso. Jesus continua ainda, não alivia não, amado. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adonais os túmulos dos justos. Então, olha, o que é a palavra de Deus hoje, né? O tema hoje é legalismo e a loucura do fariseísmo. Né? O Senhor quer te dizer, amado, que você não tem nada a ver com lei. Eu faço esse apelo aqui de novo. Né? Olha, muito cuidado com os hinos que você ouve. Bispo, mas a gente canta aqui, mas cada louvor aqui passa num crivo que você não tem noção. A gente lê cada parágrafo, a gente tenta ir até às vezes para o original, se tem alguma palavra específica, né? Para que você, amado, não seja aqui. Eu não posso cantar vem Espírito Santo. Mas como vem Espírito Santo? Isso é a lei. O Espírito Santo é de mim. Você, se você confessou Jesus, amado, você é templo do Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Então, eu não posso fazer aqui, né, a bispo, que um louvor fala: vem Espírito, deixa eu entrar. Não, tá? Então a gente cuida da palavra, a gente cuida do louvor, né? Então, a graça de Deus, amado, olha, não é aqui nenhum tipo de. Não estou aqui me vangloriando, né? Nem vangloriando com isso. É um outro nível, mano. É um outro nível. É esse nível, Diácono Renato, que Deus tem para nós. Tá? Então eu quero te dizer mais uma vez: Deus não quer que você viva a lei, amado. Deus não quer que você viva a lei, né? Você viva, só ajusta um pouquinho, só abaixou demais. Que você viva a lei, né? Porque na lei não há nada para você. A lei vai ter acusação, palavra de morte, vai deixar você atormentado, perturbado. De novo, você fala com a pessoa da lei, estão toda hora vendo o diabo, estão correndo atrás do diabo, estão brigando com o diabo. É terrível, mano. Terrível, triste, tá? Lucas 18, 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e desprezavam os outros. Tá? Então, você vê que a lei, né, é sempre uma aparência. É sempre uma aparência.
E Deus não quer, amado, que você viva de aparência. Deus não quer que você viva de aparência. Deus quer, amado, que você viva genuinamente a graça de Deus. Porque quando você vê esse contexto dessa passagem aqui, você vê que dois homens foram lá orar. Um era fariseu, escriba, ficava lá gritando, pulando na praça, sou Deus. E o outro entrou com humildade, até com cuidado, né? A Bíblia diz: qual desses voltou, santificado? Qual desses? Não foi o que estava na aparência. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. E se do interior, amado, estiver ali a palavra genuína, a graça de Deus, você pode ter certeza que o exterior vai ser maravilhoso, né? Então, glórias a Deus, a bispa não tem que ficar aqui dando, né? Nós já tivemos até isso, viu, amado? Porque dentro da igreja vem de tudo, não há o que fazer, né? A gente recebe todos, né? E aqueles que são para viver essa palavra vão se alegrar com isso, né? Aqueles que estão se alegrando de um amém. Então essa palavra ela alegra aqueles que foram chamados a receber a graça de Deus. Mas a bispa teve momentos que teve que dar aula de etiqueta aqui, né? Mas não é bom, depois você vê a igreja ficando madura, né? Então a irmã não vem de microsaia. Tem que falar assim: olha, irmã, não pode vir de microsaia. Mas não é porque. É porque de dentro tem que ver uma transformação, que isso deve ser tão óbvio, né? Irmã, não pode vir com roupa transparente marcando. Tá? Isso tem que fazer uns seminários aqui, né? Eu lembro muitos anos atrás, porque tinha umas irmãs que estavam ainda na conversão ainda, né? Na conversão ainda. Difícil, é difícil. Né? Então, a graça de Deus trabalha a nossa mente, trabalha o nosso coração, de forma genuína e verdadeira. E por que nós não temos nada a ver com a lei? Romanos 4,15 diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O que a palavra de Deus está falando aqui? É importante explicar essa passagem aqui, amado. É que a lei é um ministério de condenação e morte. Então, a palavra fica toda acusando. Fica toda acusando. Você nunca se sente limpo, você nunca se sente justificado, você nunca se sente salvo. Sempre há um fogo de vai perder a salvação, vai para o inferno, você é um pecador, você é o vermezinho de Jacó. Né? Quem é que nunca? Veio da lei, só o pastor incentivava: repita aí, eu sou o vermezinho de Jacó. E o povo falava que era o vermezinho de Jacó. Então, tudo isso, a Bíblia diz: olha, suscita ira, isso tudo que é ruim. Né? Agora, onde não há lei, também não há transgressão. Né? Mas as pessoas não estão debaixo desse tacão. As pessoas, elas têm responsabilidade, né? Elas têm maturidade, elas estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E a atitude é outra. Né? Elas sabem o que está falando em Romanos 7,18: porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Tá? Então, o apóstolo Paulo estava falando das suas guerras interiores. Ele sabia que ele tinha uma carne, ele queria fazer o bem, mas a carne que estava nele, às vezes, né, queria que fizesse o contrário, fizesse aquilo que era contra a palavra de Deus. Então, nós ensinamos aqui algo precioso, amado. Você tem uma carne. Diga assim: eu tenho uma carne. Diga assim: que nada aproveita. Que nada aproveita. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, que está perfeito. Então, eu, o Espírito, você, o Espírito são perfeitos. Mas nós temos uma carne. Tá? Então, por isso que nós não estamos debaixo da lei, porque a lei quer tratar a carne. E a carne é intratável. Intratável. Olha, a Bíblia chega a dizer que a carne é corpo de imundície. Né? Então, Deus se relaciona como com o nosso parcial? Com o nosso espírito, de forma espiritual. E isso ocorrendo, aí sim, amado, você tem a sua carne subjugada, aquelas tendências, né? Aquelas vontades,
aquelas inclinações da carne são subjugados. Por isso que nós sempre fazemos um apelo: não fique longe da igreja. Amém. Que bom que vocês trouxeram a Lívia, não fique longe da igreja. Estou vendo que a Lívia está até andando já. Tem que estar na igreja. Amém. A igreja, amado, é alimento, né, Daniel? Para que a gente vá se fortalecendo neste lado que Deus tem para você ser fortalecido. Não é com a tua carne. Porque a Bíblia diz: olha, na minha carne habita bem nenhum. Ou você acha que a tua carne é mais cheirosa que a minha? Você acha que a minha passa um perfume francês, Deus? Não. É igualzinho. A minha, a sua é igualzinho. Tá bom? Na carne não habita bem nenhum. E aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Amém. Amado, então, vai né, clarificando ainda mais a tua mente, mano. Por isso que nós somos tão ferrenhos com isso. Nós não temos nada a ver com a lei, nós não temos nada a ver com o legalismo, nós não temos nada a ver com essas coisas que não fazem parte do nosso ministério. Respeitamos, olha, amado, ninguém vai atacar ninguém, está tudo certo. Não quer viver debaixo do batismo das águas? Vive. Só que você sair dessa igreja aí, quando você for para a próxima, você vai se batizar de novo. E se for para a próxima, vai se batizar de novo. Porque cada hora que entra, a pessoa já tem que se batizar de novo. Porque a salvação está no batismo das águas, não está lá na obra da cruz. Amado, olha, com toda a venha, tudo errado. Glórias a Deus, amado, por essa palavra que iluminou a nossa mente. Deus seja louvado. Graças a Deus. Olha, e a Bíblia diz algo maravilhoso aqui também, né? Para você entender que Deus tem os seus caminhos. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir o quê? A Cristo, a graça, a fim de que fossem justificados por fé. Então diz que a lei nos serviu de aio. Aio, no original, era um tutor. Então, né, as famílias de classe alta lá em Roma, lá, eles contratavam um tutor. Então tinha criança, ela era pequena, até ela se tornar um adolescente, um homem lá, de acordo com a cultura da época, ele era entregue a um aio, que era um tutor. E esse tutor cuidava dele, ensinava ele, dava lição, era um professor particular, entendeu? Então, veja, a lei nos serviu o quê? De aio. Até que a obra de Cristo fosse completa. Você está entendendo, meu irmão? Diga glórias a Deus. Então, nós não temos nada a ver com a lei, a lei passou. Tem muita gente que está aqui, né, que nos assiste à distância, que veio da lei. Mas a Bíblia diz, meu irmão querido, você está na internet, e eu te amo, Cristo Jesus, a lei nos serviu de aio. Passou. Agora eu estou sob a tutela de quem? Do Espírito Santo de Deus, da graça, né? Desta liberdade por responsabilidade. Diz assim, 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há também prisões, cadeias, né? Pagar o preço sem fim, sacrifício, rudimentos, obras da carne. Não. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é o que, igreja? Liberdade. Glórias a Deus. Uma coisa muito importante, meu irmão. Use essa liberdade que você tem na graça de Deus com responsabilidade. Tá? Eu não preciso ficar andando atrás de você, mano. Pode ficar tranquilo. Quando você sair daqui, eu não vou ficar te seguindo com o meu carro. Não vou estar atrás de um poste. Eu vou acreditar que você tem o Espírito Santo de Deus e que você está ouvindo uma palavra que edifica e que essa palavra vai trabalhar na tua mente. Ela vai te ajudar, amado, a julgar as coisas, a entender: isso eu não posso, isso não tem parte comigo, isso eu posso, isso é agradável a Deus. Amado, isso é uma sã consciência, isso é uma mente saudável. Só a graça de Deus fez isso. Só a graça de Deus fez isso. Só. Né? E a lei tem um negócio que a Bíblia, nós lemos ali, né? A lei suscita a ira. Você pode ver quando tem confusão, quando tem muita altercação, inveja, pode ter certeza que tem um espírito de lei.
hoje eu e minha esposa, a Bispa Alessandra, mais de 20 anos, né, servindo ao Senhor, né, 19 à frente dessa obra, todos os problemas, Bispa, falo isso, olha, com mão na Bíblia, data venha, tá? Para que ninguém aqui se ouvir, passar, o bispo falando, eu tenho certeza que todos esses problemas que nós passamos no passado eram pessoas que não tinham sido cortadas pela graça de Deus. Tinha uma lei, dona Janete, dentro do coração. Tinha sim, porque depois eu vi. Porque a internet, hoje a internet é terrível, ela dera tudo. Dera tudo. A pessoa aqui, né, olha, tratamos com todo o amor e carinho, como nós fazemos aqui. Né? Olha, eu estou ressuscitando aqui, defunto não, estou só abrindo parênteses para você entender, né, que quando há um espírito de graça, amado, a paz, a tranquilidade, né? Mas tem muitas pessoas que causaram. Eu tenho certeza hoje, Marcos, olhando para trás, que essas pessoas não tinham sido cortadas pela graça de Deus. Elas tinham uma lei aí dentro, entendeu? Tinha uma lei, que depois a gente viu, aqui estou se batizando na água do Jordão, olha do lado do meu pastor, né? Que você deve ter batizado ele também. Então, isso é muito claro, né? E olha que diz Atos 15:1, né? Só para contextualizar. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidardes segundo os costumes de Moisés, segundo a lei, não podeis ser o quê? Salvos. Olha. É a mesma coisa que dizem hoje, se você não passar nas águas do batistério desta igreja, você não é salvo. Olha a ousadia desse pessoal. Sendo que há uma obra que foi feita na cruz do Calvário, onde Jesus bradou ali. Você tem essa imagem na minha mente que eu não consigo imaginar, né? Como deve ter sido de forma real. Jesus ali no último minuto ele bradou, tudo está consumado. Tudo está consumado. Eu estava falando a obra que eu fiz está completa. Eu paguei o preço todo. Eu fiz o sacrifício que você jamais poderia fazer. É isso que Jesus bradou naquela cruz. E aquilo que já estava lá na época de Paulo, amado, continua até hoje. Só mudou ali. Lógico, né? Aqui é um constrangimento, né, meu? Imagina que eu vou aqui mudar o púlpito, tem o púlpito do circuncidar do prepúcio. Os irmãos, filho, imagina que está no último, né? O irmão fala, meu Deus, vai chegar a minha vez. Vai chegar, porque o pastor está lá com a faquinha só. A próxima, agora vai, né? Imagina, vai correr pelos homens daqui. Os homens daqui eu já estou vendo que, ó, já vi pela cara que eu vou fugir. Imagina, vou colocar um altar de secundar o percurso, né? Eu corte assim, fica tranquilo, meu, confia, só né? Aí trocaram hoje, cara. Agora o percurso fica bem delicado, né? Então agora passa pelas águas. Vai para a corrente da sexta-feira. Vai para a fogueira santa. Só trocaram. Sabe? E eles afirmam, são acusados. Se você não fizer isso, irmão, você não pode ser salvo. Imagina, eu fico, sabe, às vezes dói até meu coração, amado. Falando sério aqui. Eu estou aqui brincando às vezes porque o assunto é tão delicado que a gente tem que, às vezes, brincar um pouquinho para quebrar, né? A pessoa que é uma nova convertida. Você imagina, André, né? Foi convertido da graça. Você imagina? Eu chego, olha, se não fizer isso, você vai para o inferno. Você imagina a pessoa sair de um culto com isso na cabeça? Né? Meu Deus, uma pessoa que eu vou para o inferno, vai para o inferno. Vai para o inferno, o capeta vai pegar você. Falei com ele hoje 3 vezes. Está guardando uns 4 dessa igreja aqui. Então é esse nível. Olha, eu glorifico a Deus que nós não temos nada a ver com essas coisas. Porque é só confusão. Presta atenção aqui, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contendo, em uma pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria, e narrando a conversão dos gentios,
causado grande alegria a todos os irmãos. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo pregando a graça, né? Porque você está ouvindo aqui a graça de Deus, que não tem nada a ver com lei, que não tem que circuncidar o prepúcio, que a salvação foi feita lá naquela cruz, que eu tenho que confessar Jesus e viver pela fé, e os irmãos se convertendo. Olha o versículo 5. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, amados, olha, só caminhando para a segunda parte final da pregação, esta é a luta que nós temos até hoje. Só mudou de tempo e lugar. Então, toda a lei, todo o ministério legalista, que praticamente nesse país, vamos dizer que deve ser 90%, né? Nós representamos 10% de ministérios que pregam a graça, assim como há no mundo inteiro, tá? Não pense que é só o centro apóstolo Miguel Ângelo, né? Porque alguns maldosos dizem, não, ele tem lá o manual da graça, não. Né? Então, igrejas realmente protestantes, né? Igrejas que realmente são enraizadas nos alicerces do protestantismo, de verdade mesmo, pregam o que nós pregamos, mas a briga continua até hoje. Porque você prega a graça de Deus, daqui a pouco vem um e fala, não é assim não, irmão. Não é assim não, irmão. Então atenção, Milton. O inferno te espera. Se você não se batizar nas águas, irmão, não tem salvação. O irmão já se batizou? Aqui tem que ser nas águas. Se não se batizar nas águas, o irmão vai para o inferno. Vai para o inferno? Para o inferno. Isso mesmo. Então eles são ousados, né? Por isso que nós não temos nada a ver com a lei. A lei só causa confusão. Olha a brigaria que estava dando aqui. Né? Eles já estavam dando confusão. Já estavam brigando. Né? Diz que se insurgiram. E a palavra de Deus diz aqui, alguns da seita dos fariseus. Então, você não tem nada a ver com legalismo e farisaísmo. Diga glórias a Deus. Romanos 11:13. Teu chamado, tá? O chamado que nós estamos é o mesmo chamado que teve o apóstolo Paulo. E diz aqui em Romanos 11:13: dirijo-me a vós outros que sois gentios, que não são israelitas, que não são judeus, porque os judeus, amado, importante você entender, eles vão viver a lei até o tempo perfeito do Senhor. Amém. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, dentre todos os apóstolos, um foi levantado para pregar essa palavra que você está ouvindo, a graça de Deus. O apóstolo Paulo. Então ele diz, olha, pois que eu sou apóstolo dos gentios, eu fui chamado para pregar uma palavra para quem não é judeu. É isso que está falando aqui agora. Tá? Então, em outro contexto, é diferente, né? Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ao mesmo anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que nos tenham pregado, seja o que, igreja? Anátema. Seja maldito. Do original, anátema quer dizer maldito, tá? Então, olha, o apóstolo Paulo é mais duro, né? E incisivo aqui, que ele diz, olha, se alguém te pregar uma palavra que seja diferente dessa, seja maldito. Porque nós, né, que não temos sangue israelita, nós somos chamados para viver a graça de Deus. Ouvir a graça de Deus. Versículo 9. Assim como dissemos, e agora repito, que se alguém nos prega o evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Eu estava aqui recordando, viu, Diácono Renato, eu ia comentar com a eu e o Diácono Renato já tivemos um período, né, nossas famílias congregando juntos, né, debaixo de um pastoreio. E aí eu rememorei pregações que eu ouvi durante esse período. Você sabe que conclusões que eu cheguei, o Diácono Renato, e depois você ora ao Senhor para que te esclareça isso, porque nós vivemos esse período juntos, né? Não era graça, sabe? Aquilo que nós ouvimos não era graça. Era algo que parecia graça, mas não era graça. Nenhuma pregação. Mas se você tem gravado, você vai se recordar. Você pega seus livros lá, né? Porque antes de nós nos juntarmos juntos numa igreja, só abrir um contexto, um parênteses aqui, tá? Ficou um grupo sobre a tutela de um pastor, né? E estávamos nós, sob a
Os dois, felizmente, né, não devem nada. E eu me recordo que nós ouvimos, né, esse pastor sempre pregava e tal. Uma palavra mas não era a graça de Deus. Então hoje, eu acho que você que nos acompanha há muito tempo, você tem uma clareza, acho que o ouvido já está afinado já. Né? Se ouve uma palavra e fala, que palavra legal, não é graça. Porque em algum momento ali vai ter uma nuance ali que vai derrapar. E normalmente, Milton, é na segurança da salvação. Ali, né? Eles não têm entendimento sobre a segurança da salvação, eles não têm entendimento sobre o Espírito Santo de Deus, eles não têm entendimento sobre que Jesus, o Espírito Santo e Deus são uma única pessoa. Então, sempre quando toca nesses assuntos, a gente vê uma derrapadinha. Né? Então, eu estava lembrando disso no diabo, né? Depois você rememora aí, era uma boa palavra, mas não era graça. Tá. De novo, Gálatas 5:1, meu irmão e irmã, queridos, que estão nessa manhã aqui investindo o tempo de vocês no desenvolvimento da sua salvação. Tá? Para a liberdade foi o Cristo que nos libertou. Diga, eu sou livre. Em Cristo eu estou livre. Aleluia. Aí diz o que? Permanecer, pois, firmes no que? Na palavra, na fé, nesse pacto de boca. Eu creio e eu confesso. Mas o que mais você tem que fazer? Crer e confessar. Mas o que mais? Crer e confessar. Mas o que mais? Crer e confessar. Permanecer, pois, firmes. E não se submeta, não volte atrás, amado. Não volte atrás a jugo de escravidão, seja qual for. Olha, amado, né? Eu e minha esposa não engana mais. Eu tenho certeza que cada um que está aqui e aqueles que nos acompanham à distância. Porque a graça genuína, ela arranca os véus, como diz o apóstolo Paulo. Ela tira as escamas, tira o véu. E quando a pessoa não está muito tranquila com isso, há uma pintadinha de lei. Mas nós vamos fazer, acho que sexta-feira, nós vamos fazer 7 sextas-feiras da noite, todo esse carreiro da lei, tá? Você quer se inscrever, calma que nós vamos passar o formulário para você, não é assim. Você 7 sexta-feira da Janete, ou nós vamos fazer a noite do descarrego da lei. A pessoa, não, brincadeira, não vamos fazer isso, tá? Não vamos fazer isso não. Tá? Porque a gente entende que a palavra manda quem trabalha. O que adianta eu fazer aquela 7 sextas-feiras? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Vai adiantar essa palavra. Vai ser lançada. A bispa sobe aqui e lança a palavra. Eu subo aqui e lanço a palavra. Está o diácono Renato lançando a palavra. Está o diácono Yuri lançando a palavra. Graças a Deus, é isso aí que vai funcionar. Não adianta lá fazer 7 sextas-feiras. Até parece, né? Parece um negócio legal, né? Gálatas 5:2, meu irmão, diz assim, ó, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, se você submeter a lei de novo, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, mano, marca essa palavra na sua Bíblia. Você está vendo o que está escrito aqui? A palavra de Deus diz assim, olha, se você se deixar, se você submeter a lei, já começa a Letícia, Cristo, a obra de Cristo, tudo o que Cristo fez, de nada vos aproveitará. Você pensou nisso? Na profundidade do que nós estamos vendo aqui, ó. Então, nem por um segundo, como diz o apóstolo Paulo, nem por um segundo me submeti a eles. Nem por um segundo me submeto. Né? Por isso que o nosso apóstolo hoje não vai mais em debate nenhum. Ele falou, não dá para ir em debate. Meus irmãos com água, com óleo, com sal, eu vou com a Bíblia. Aí quando ele entra, ele falou assim que entrava, na última vez que ele foi, ela falava assim, vem com a Bíblia. Pô, vai para um debate com o quê? Com sal grosso, com... Não, ele falava com óleo, com pedra, com... Não, eu posso falar sim, eu vou com a Bíblia. A Bíblia, deixa eu ver aqui, sempre coloco os lenços. Bíblia. Tá? Aquele livro da capa preta, isso aqui, ó, livro da capa preta, Bíblia Sagrada, aqui, ó, Sociedade Bíblica do Brasil, essa versão que nós usamos é a Revista Atualizada, Almeida. Essa aqui que é o livro preto, tá?
Atos 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Diga glória a Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Lembra que a gente falou? A lei, ela suscita a ira, suscita o pecado, a acusação, a loucura. É meia hora, 1 hora, 50 minutos de pregação, de acusação, e o irmão sai, ele vem, né? Todo mundo entra lá, por essas portas aqui, de alguma forma, né? Então, nós, a graça de Deus, com as nossas lutas, né, André? A gente entra aqui para encontrar um aprisco seguro, um lugar de descanso, águas límpidas, grama verdinha. Aí entra num lugar de acusação, o irmão entra e sai mais pesado ainda. Né? Aqui só não tem almoço especial na igreja. Aí alguns irmãos estão saindo pesados. Mas depois, se a gente vai colocar em oração, né? Tem uns irmãos que, rapaz, eles derrubam a muralha de Jericó. Você olha o prato do irmão, está sendo a muralha de Jericó. Quando você olha de novo, o irmão derrubou a muralha de Jericó. Ai, glória a Deus, né? Como é que é? O crente não bebe, não fuma, não sei o que, mas vamos lá, mas estamos indo nos minutos finais. Hebreus 10, 24, a Bíblia diz assim, olha, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao que, nós? Ao amor e às boas obras. Já conhece, Ana? É isso que nós temos que nos estimular, né? Um ou outro aqui, ao amor, à misericórdia, à bondade, à compaixão e às boas obras. A Bíblia diz, deve ter más obras, né? Se a Bíblia diz, olha, o certo é que você faça boas obras. Quero te fazer um apelo aqui, meu amado. Nós estamos na iminência aqui do nosso aniversário. Dia 20 de agosto, né? O nosso bispo Daniel, bispa Lídia, né? Bispos de missões estarão aqui, vindo lá do Rio de Janeiro para cá. Gostaria muito que você privilegiasse essas pessoas. Traga um familiar, convida aquelas, já tem 29 irmãs, convidam todas elas. Pode trazer todas as crianças, os netos, sobrinho, Milton, pega aquele povo lá do Rio de Janeiro, traz tudo para cá. Né? Jaqueline, pode trazer o pessoal do prédio todo para cá. Márcia, traz também. Né? Mas vamos privilegiar essas pessoas, né? Que vão vir de outro estado, vão deixar suas vidas. Já pensou que alguém fazer uma viagem dessa? Pessoal, ela sai do cotidiano dela, mano. Ela tem atribuições, né? O nosso bispo Daniel, até que eu sei, trabalha com seguros. Ele tem que sair do trabalho, ele tem que vir, né? Tem que deixar o trabalho da sede, o trabalho pessoal, a família e vir. Então eu queria fazer um apelo, mano. Né? Olha, faça uma boa obra. Esteja presente neste culto. Traga seu familiar, né? Para que ele ouça uma palavra que eu tenho certeza, né? Durante este mês de agosto, eu tenho certeza que Deus vai inspirar palavras proféticas aqui neste altar. Né? A bispa vai trazer uma palavra maravilhosa, não sei se ela sabia, mas agora ela já ficou sabendo agora. Eu vou trazer também. Né? O bispo Daniel, nosso convidado especial, vai trazer. Tá? Nós estamos orando para que Deus nos inspire, amado. Então, olha, vamos nos estimular a boas obras. Amém. Tá? É isso que Deus quer de mim e de você. Traga um familiar, traga um amigo, traga um vizinho, uma pessoa que você falou da graça de Deus. Olha, eu estou em uma igreja maravilhosa. Eles vão fazer 19 anos de aniversário. Né? Vai ter um culto especial. Vamos lá. Você me acompanha? Faça o convite, amado. O restante, presbítero Beto, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Tá? Não precisa jogar sal grosso na pessoa. Tá? Não faz isso. Tá bom? Não precisa fazer isso. Jogar sal grosso na pessoa não precisa. Tá bom? Faça um convite. Né? Peça para Deus te usar. Fala assim, Senhor, me usa nessa hora, Pai. E faça um convite. E a igreja que entendeu o recado, diga amém. Amém. João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você vê, como é que é viver a graça de Deus? Não é de aparência, não é de ser sepulcro caiado, mano. Como é que é viver a graça de Deus? É guardar os mandamentos. Quem guarda, vive. A pessoa que tem os mandamentos, a palavra de Deus dentro da sua mente, dentro do seu coração, vai viver. E
É isso que Deus quer de mim e de você, mano. Diz ainda, João 1,16, vamos trazer uma palavra a respeito desse assunto, que é maravilhoso, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E em outros contextos está a segunda graça. Então, amada, a primeira graça é eu ser salvo. Eu e você sendo salvos. Diga glórias a Deus. Agora, o que é a graça sobre graça? O que é a segunda graça? É um direito, amado, que eu e você temos de vivermos felizes. Vivemos com cabeça nessa terra. Vivemos, amado, de vitória em vitória. Então, Deus não tem só salvação para nós, olha. Deus tem uma vida melhor. De melhores e superiores promessas. Então, estamos finalizando aqui. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, um sacerdócio, uma lei, um ministério, mas diz assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amado, claro, como se for dar para tomar um gole de água. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, veja, não fala que a lei trouxe graça e trouxe verdade. Não diz isso. Diz que a graça e a verdade vieram somente por meio de Jesus Cristo. Por isso que um pouquinho mais à frente de coisa, Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez em Cristo Jesus, amado, não há condenação. Eu não tenho que estar com sentimento de condenação. Eu tenho que ter na minha mente que Jesus Cristo pagou um alto preço. E Ele me lavou de todos os meus pecados. Nós dizemos aqui com ousadia e permissão do Espírito Santo de Deus: meus pecados passados, presentes e futuros. Porque a Bíblia diz que nada nem coisa alguma poderá me separar do amor de Deus. E tudo isso, amado, de novo, me traz um senso de responsabilidade para viver essa liberdade que Cristo me deu. Diga glória a Deus. Romanos 8,2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, você vê que anteriormente a gente tinha lido que só a graça de Deus, só a graça de Deus é o ministério que realmente nos coloca nesse patamar. E diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados, os minutos finais aqui, Mateus 7,15, de a notícia. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Isso, mas como é que eu sei? Confira coisas espirituais com coisas espirituais. Eu recomendo você, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, retorne às suas leituras bíblicas. E, em especial, para que Deus ilumine a sua mente mais rápido ainda, livro de Romanos até Deus. Amado, você vai ter um entendimento, uma clareza daquilo que Deus nos chamou a viver. Deus não nos chamou, a eu e você, a vivermos ali, debaixo do tacão da lei. Não, a graça. Então, cautelai dos falsos profetas, que vos aprenderão disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Loucos roubadores. Amigos, como é que eu sei? Mateus 7,16. Pelos frutos os conhecereis. O Senhor diz assim: quais porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Maus frutos. Maus. E aí no versículo 18 ele diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mais uma vez nós vemos aqui a revelação das duas sementes, filhos da perdição e filhos de Deus. Os salvos e aqueles que não serão salvos. Porque diz assim: que não pode a árvore boa produzir frutos bons. Então, amado, você faz parte de uma árvore boa. Você tem que produzir frutos bons. Nós não estamos na árvore má, porque a árvore má produz frutos maus.
Simples assim. Por isso que Mateus, versículo 7, livro 7, versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aqui, amado, olha, terminando, serve para casamento, serve para a sociedade, serve para a amizade, serve para o Deus. Olha os frutos, amado. Tem gente que se precipita, gente muito apavorada, né? Pode ser até um salmo, mas às vezes está neófito ainda. Não se precipite, porque a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Tem que, amado, às vezes a prudência já até aguardar os frutos. Por isso que o nosso ministério como um todo, tá? Não sei se vocês estão cientes disso, essa é uma ordem lá do nosso apóstolo. Nós começamos a revisar todas as ordenações, todas. O que é revisar, Bispo Tom? Nós não ordenamos mais pessoas sem muita discussão, muita análise, porque por vezes muitos, né, foram ordenados e fora do tempo, de forma indevida, e aí foram escândalos. Então hoje, para ordenar um diácono, muito jejum e oração. Jejum não precisa. Muita oração. Muita oração. Tá? Porque a Bíblia diz: olha, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mulheres solteiras, homens solteiros, essa palavra para você. Olha o fruto. Está dando bom fruto? É árvore boa. Deu bom fruto? Não, isso daqui foi uma maçãzinha podre agora. A apóstolo disse que é uma maçãzinha boa. Será? Será? Toda vez que eu ver essa história, eu será triste. Né? E Deus nos dá a oportunidade, né, de organizar. De a gente ter um momento de namoro, de amizade, de namoro, né? De noivado, para depois se casar. As pessoas querem pular tudo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Para terminar, Efésios 2:10, pois somos feitura dele. Diga assim: eu sou imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Diga assim: eu fui criado para boas obras. Deus te criou para boas obras, as quais olha a predestinação aqui, aos quais de antemão preparou para que andasse com ela. Não é que Deus esperou você vir, olhou o que estava fazendo e falou assim: olha, agora eu vou conduzir esse irmãozinho, né, vou colocar um guarda-reio aqui, para esse irmãozinho no caminho certo. Não, diz que eu sou feitura, sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado para boas obras, você foi criado para as boas obras. E essas boas obras, Deus de antemão, desde antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nela. E como que você vai andar nessas boas obras? Na graça de Deus. Diga assim: só na graça de Deus. Para o final, o Evangelho da Graça é a mensagem sobre a obra de Deus em favor do pecador. Sim, todos nós somos um dia. O que Ele fez para nos tornar livres. Nós que recebemos a Cristo, recebemos a sua justificação. Nossa vida foi transformada radicalmente. Somos por Ele santificados, transportados para o reino de amor. Agora damos frutos de uma fé genuína e fomos salvos para boas obras. Que esta palavra abençoe os corações, que assim seja, que assim diz o Senhor. Glória a Deus.